É isso aí, povo de Deus, povo amado e bendito do Senhor. Mais uma vez, com muita alegria, estamos ao vivo aqui para trazer a palavra de Deus, para adorar o nome do Senhor. E aqui comigo, meu amigo aqui, o Diácono Frank. Boa noite, Frank. A Boa paz do noite, Senhor. a paz do Senhor, um prazerzaço de estar aqui novamente. Mais uma noite aí para levar a palavra de Deus para casa de cada um de vocês, amém? É isso aí, um beijão aí para todo mundo aí, principalmente para as nossas esposas aí, né, as famílias que estão aí debaixo da oração, debaixo aí das mãos potentes do Senhor. E aquilo que temos Prestigiando ali já. já tá ali marcando presença, né? Isso aí, um beijão para a Tamires, fez aniversário esses dias, né? Mandei parabéns Glória a para ela. Deus. E louvado É seja uma Deus, bênção. né? É uma bênção, né? Patrícia também, minha esposa, amo meu amor, fica com Deus, mas nós estamos aqui para falar de algo muito importante, que é uma vida com Deus, né? A gente tem, através dos louvores, né? Trazido uma palavra, adorando a Deus, para que a nossa vida com Deus, né? A nossa relação com Deus, ela se torne algo realmente muito prazeroso e real. Essa música que nós vamos trabalhar hoje, né? Nós vamos adorar a Deus com ela, mas vamos desenvolver aí um tema. Ela trata desse assunto, de uma relação com Deus, né? As pessoas hoje elas têm muita dúvida e isso em função da própria religiosidade que existe no mundo, que acaba impedindo. Olha que coisa incrível, né? A religião que era algo para levar a pessoa até Deus, ela acaba criando mecanismos que, na verdade, impedem as pessoas de se relacionarem com Deus. Intencionalmente ou não, Muita gente não sabe já como se comportar diante de Deus, não sabe como falar a Deus, não sabe como orar a orar, Deus. às vezes tem muita gente que fala isso. Mas eu Né? não sei como orar. Eu não sei orar, né? A gente tem, dentro da palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se eu não me engano, acho que é capítulo 6, uma oração muito conhecida, né? A oração do Pai Nosso. Jesus, ele deixou ali um modelo de oração. Ele disse assim, ó, quando orardes, orais assim, ou oreis assim, né? E aí vai lá, Pai Nosso, tal, aquela coisa toda. Só que se você ler um pouquinho depois, aliás, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ali mesmo no capítulo 6, ele nos ensina que quando a gente for orar a Deus, né? A gente pode orar em secreto, né, no nosso quarto, tal, ninguém precisa ficar vendo, aquela coisa toda particular. Mas ele também nos ensina, o Frank, a não usar de Vãs repetições. repetições. Né? Eu não tenho nada contra o Pai Nosso, mas eu não vejo também ali um impacto diante de Deus de você repetidamente Somente repetir. trazendo ali as mesmas palavras. Não é isso. Né? Não é isso que é ter uma vida com Deus. Tá? Uma vida com Deus, ela vai além disso. Isso é uma vida religiosa. Talvez compreender cada frase do Pai Nosso e Exatamente. entender Um dia a esse gente sentido. pode estar falando sobre isso, né? Tem uns mistérios ali do Pai Nosso. Eu aprendi isso, graças a Deus, já há bastante tempo. Como aqui a gente tem esse propósito de, através do louvor, né? A gente desenvolver uma temática, desenvolver uma palavra, né? Então, mas uma hora Deus vai permitir a gente falar um pouco mais sobre isso, que é muito importante, né? Uma vida com Deus, ela vai além de você repetir certas palavras, né? Certos mantras. Já virou um mantra, né? Virou um amuleto, né? E pessoas têm os seus amuletos e isso não agrada. Aliás, Deus, ele abomina essas coisas. Ah, pastor, mas como é que eu sei disso? Ó, manual do fabricante. Manual da vida. Manual da vida, tá tudo escritinho aqui, ó. A Bíblia, ela fala de todos os assuntos. Não tem um assunto, uma pergunta que você não ache uma resposta aqui dentro da palavra de Deus. Frank, deixa Deus te usar, meu irmão. Deus, ele Amém. te preparou. Nós já vimos semana passada, desde antes do ventre da tua mãe, o Senhor já tinha preparado a tua vida para o louvor do nome dele. Né? O Senhor ungiu aí as tuas mãos, ungiu aí a tua voz. E você que está aí já participando aí, né? Que Deus abençoe a tua vida. E que você, quando eu falo você receba esse louvor, na verdade o louvor é para Deus, né? Mas que esse louvor ele entre aí na tua casa, que ele entre no teu coração. E que você junto conosco, porque essa música ela é muito conhecida. Tenho certeza que você gosta muito, que você louva muito já essa canção. E que essa canção ela entre aí no teu coração
que você também junto conosco adore o nome do Senhor. Amém? Vamos adorar? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Pela fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que canção maravilhosa. Eu sei que, se não todo mundo, né, mas a grande maioria das pessoas conhece esse louvor e recebe, né, com alegria, né, essa canção, né? Mais uma vez, o recebe o louvor não é para você, o louvor é para Deus. Mas eu tô aqui também ouvindo, né, o diácono, né, o irmão Frank, ele adorando a Deus. E às vezes eu canto junto, né, eu me seguro aqui para não atravessar ali a canção, né? Mas é uma alegria, né? É uma alegria porque a gente sabe que Deus ele habita em meio aos louvores, né? Eu tenho certeza absoluta que é na tua casa também, assim como aqui, porque nós de uma certa forma estamos ligados, né, Frank? Ainda que a palavra de Deus falou o seguinte, ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não estamos só nós dois, né? Não, pelo menos 4. Tem ali o Renan tá aqui também, né? De uma certa forma participando também, né? E cada pessoa
que está aí, né? Você que está aí junto conosco, nós estamos na mesma unção. Né? A internet, ela aproxima. Né? Se a gente for tratar essa live, né, esse canal como uma sala, porque no próprio Facebook é uma sala, né? Ali é uma sala de transmissão, Sim. né? É uma sala de transmissão. Então, uma reunião, nós estamos conectados. E certamente, meu irmão, Deus, Ele está contigo, assim como Ele está conosco aqui também. Né? E essa canção é maravilhosa, né? Eu falei que esse louvor, ele nos ensina a realmente termos uma vida sadia com Deus. Né? Nós temos às vezes dificuldade de nos expressar, de falar com Deus. Né? Muita gente não sabe nem como. Né? Muita gente aprendeu errado. Né? E é difícil às vezes você conversar com uma pessoa, mas eu aprendi assim, e eu não vou mudar, porque a minha religião é assim. Não é assim, né? A gente tem que ser humilde, né? De poder reconhecer os erros, né? E de querer algo melhor, né? Às vezes a pessoa acha que ela já sabe tudo. E quem é que sabe tudo? Nós não sabemos. Né? Aliás, estamos longe de sabermos tudo, né? Aliás, eu não sei nem se... Tem gente que tem essa pretensão de achar que sabe tudo, né? Eu não passo nem perto de ter a pretensão de achar que sei tudo. Mas algum conhecimento nós temos. Só sei que nada sei. Né? Só sei que nada sei. Eu sei que nada sei, né? Eu sei que nada sou. Tem até uma outra canção que fala disso. Mas vindo agora já para aqui para o louvor, né? Maravilhoso esse louvor, né? Beijão aí para todo mundo. Né? Vamos então analisar, né, essa letra dessa música, né, maravilhosa. É uma canção, até peguei o nome aqui, o Delino Marçal, né, um abençoado, realmente foi muito feliz, né, na composição, na escolha das palavras, e certamente foi o Espírito Santo de Deus que lhe entregou, né, essa canção por completo, né? Então vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Então, a gente já vê aqui, né, realmente uma pessoa fazendo uma declaração tremenda, né, de que ela adora a Deus, de que ela busca a Deus, não por aquilo que Deus ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Né? Eu, né, ao longo desses 15 anos, como pastor, já 15 anos já pastoreando, né, graças a Deus, uma honra, um privilégio assim indescritível, né? Fui pastor aqui do Frank, né? Para a glória de Deus aí que a gente se conheceu. Foi e né? Tá junto agora aí, né? De uma outra forma, mas estamos aí junto, né? E uma coisa que eu aprendi, Frank, é que muita gente, mas muita gente da igreja, principalmente, e fora da igreja, esse percentual aumenta mais ainda pela falta de conhecimento. Né? E muita gente acha que Deus ele existe para nos servir. A pessoa confunde Deus com o gênio da lâmpada. Né? Recebeu os pedidos. Muitas vezes, eu não sei se você lembra, muitas vezes eu fiz isso na igreja que a gente congregava junto. A pessoa ela acha que Deus é o seguinte, ela pega a Bíblia, ela vai esfregar a Bíblia, aí aí Deus vai aparecer na frente dela e vai falar, olha, eu estou aqui para realizar os seus desejos. Você tem 3 pedidos hoje. A pessoa ela acha que isso é Deus. Que Deus ele está ali para ela pedir e Deus tem que dar. Não, a Bíblia fala que é só pedir que Deus dá. E Deus tem que fazer. Porque Deus isso, porque Deus está demorando. Vamos aprender? Vamos aprender como se relacionar com Deus? Né? Então aqui a gente já tem uma dica tremenda, né? E vou mais, as pessoas ainda ficam bravas quando Deus não faz as coisas do jeito dela, né? Eu mesmo estou aprendendo, né? Mas quantas vezes a gente se irrita, né? Porque Deus está demorando. Brincadeira, tá? Isso eu faço brincando. Eu falo assim, né? Para algumas pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade, né? Eu falo, poxa vida, se eu fosse Deus, eu já tinha me abençoado. Sabe por que Deus fica demorando? Aquela história das respostas. Né? Exatamente, né? Mas a gente às vezes... as pessoas, né, muitas vezes ficam bravas. Tem gente que sai da igreja. Tem gente que sai brava com Deus, blasfema.
né? Porque ele disse agora não, né? Porque Deus não deu, porque Deus falou que ia dar, e porque eu pedi, e porque eu tô pedindo, e Deus não faz, e eu não quero mais saber de Deus. Eu não adoro. Tá demorando demais. Tá demorando, né? Tá demorando. Então lá, minha fé, né? Minha fé. A fé é aquele elo que vai te ligar a Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, capítulo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, e não é qualquer fé. Mas eu tenho fé, eu tenho aqui, ó, meus coisinhos aqui que eu tenho fé. Não, não é essa fé. Tá? É fé no poder que é o nome de Jesus. É essa fé que agrada a Deus. É essa fé que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de nenhuma outra fé. A Bíblia só fala única e exclusivamente da fé em o nome do Senhor Jesus. E a fé, ela também é definida, Frank, lá em Hebreus capítulo 11, como a certeza das coisas que se esperam. Exatamente. A convicção daquilo que não se vê. Da fé. É fé. Se você for procurar no dicionário, e se você procurar na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, a definição é semelhante, é quase idêntica. Né? Então ele começa assim, ó, minha fé, a minha certeza da existência de Deus, a minha certeza do poder de Deus, a minha certeza de uma vida com Deus, não está firmada nas coisas que podes fazer. Então aqui já dá é o cartão de visita, né? Aqui já falou o contrário do que muita gente pensa. Né? Já quebrou as pernas de muita gente, né? Muita gente já pensa ou pensa não, age de uma forma que ela anda com Deus enquanto Deus está abençoando a vida dela. Quando Deus não fizer o que ela quer, Deus não presta mais. E aí, dentro da palavra de Deus, né, eu já falei aqui de Hebreus, né? Para falar um pouco mais sobre isso, né? A gente sabe que Deus pode tudo. Na verdade, quando a gente fala que Deus pode tudo, tem uma coisa que Deus não pode. Aliás, duas coisas que Deus não pode. Mentira é uma delas. Mentir é uma delas. Deus não pode mentir e Deus também não pode ir contra a palavra dele. Que tem a ver com não mentir. Porque a palavra dele é verdade. Né? Então, assim, tirando isso, o que Deus não pode fazer? Deus pode tudo. E nós sabemos disso. Você que está aí, você sabe disso. Deus pode curar. Deus pode abrir porta aonde não tem porta. Deus pode ressuscitar mortos. Agindo Deus, quem impedirá? Deus pode mover os montes. Deus pode tudo. A Bíblia conta história aqui que tem gente que não consegue acreditar. Deus pode parar o vento, pode parar a tempestade, ou pode fazer a tempestade. Deus pode tudo. Pode curar qualquer tipo de doença. E eu já vi isso acontecer. Eu conheci pessoas hoje, eu conheço pessoas que foram tidas como mortas e Deus foi lá e ressuscitou. Eu conheço. Ninguém me contou, olha lá, não sei, não. Eu conheço. Se você quiser, eu te apresento. Tem o nosso site, o nosso telefone aí do WhatsApp. Pastor, eu não acredito. Depois você manda uma mensagem, eu te ponho para falar com a pessoa, ela vai te contar a história dela. Onde Deus levou, onde Deus tirou. E como é que Deus fez? E não é uma só pessoa, não. Já lembrei de mais outra, duas. E por acaso são 2 pastores, tá? Mas existem outras pessoas também. Então, assim, na sua onipotência, não há limites para Deus. Né? Então, vamos lá. Lendo aqui, Frank, eu vou pedir para você dar uma força aqui para mim. Jó, capítulo de número 37. Aqui, ó, Jó. Essa letrinha pequenininha? Então lê aqui, ó. Lê aí, ó. Jó capítulo 37 aqui, ó. Jó capítulo 37, versículo 5. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Então o poder de Deus vai tentar compreender, né? Além da nossa compreensão. Lê depois aqui, ó. Marcos 4:41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você conhece a história, né? Eles estavam atravessando de um lugar para o outro, de um ponto ao outro no mar. Se levantou uma grande tempestade. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo, estava descansando. E eles desesperados.
E os discípulos apavorados foram lá acordar o mestre, né? Mestre, não te importa que pereçamos. Aí Jesus chegou para o mar e falou assim, cala-te! Chegou para os ventos e falou, acalma-te! O que aconteceu com o vento e o mar? Cessou a tempestade, né? Na hora. Os caras ficaram olhando pro outro. Quem é esse? Quem é? Quem é? Que palavra é essa? Eles vendo, eles não entenderam. Como que Jesus repreendeu? Deve ter olhado um pro outro e falou assim, né? Quem é esse? Eles já tinham visto. Como é isso? Ó, e eles já Como tinham assim? visto muitos milagres. Muita gente já tinha sido curada. Muitas coisas já tinham acontecido, né? Mas quando Jesus acalmou a tempestade, porque né, todo mundo aí, né, o poder o que do acontece mar, na natureza, as ondas, uma tempestade, como é que você para uma tempestade? Não tem, né? O homem coloca suas barreiras lá, mas não segura. Exatamente. E Jesus, o mar, a fúria do mar e a tempestade, ó, murcharam, né? Deus para o tempo lá, né? A Kelly, né, falou Deus para o tempo, né? Quando o Josué estava lá na batalha, né? E eles precisavam vencer lá uma guerra e tal, foi caindo o dia. E aí Deus parou o tempo para que eles continuassem lutando e vencessem a batalha. Quer dizer, Deus é tremendo. O poder de Deus é algo que essa de muita gente. Também da lua, né? É essa daí que parou o tempo e tal. E aí depois voltou, aí depois com o profeta, né, que retrocedeu umas horas, isso, Então, olha só, falando um pouco mais sobre o poder de Deus, Mateus 24, lê aqui, Frank, Mateus 4, versículo 24 e 25. 24 e 25. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do além do Jordão. Então, quer dizer, Jesus ele curava todas as sortes de doenças, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e as pessoas, uma grande multidão passou a segui-lo, né? Porque foi algo que eles nunca tinham visto, presenciado, um poder tão grande. Mas muita gente acaba, infelizmente, buscando a Deus. Não é pecado, tá, meu irmão? Ó, não é pecado você buscar Deus para ele abrir uma porta de emprego, fazer uma campanha para isso, fazer uma oferta para isso. Não é pecado você fazer uma oferta, fazer uma campanha por uma cura, né, para libertação de alguém, para restauração de um casamento. É pecado você buscar Deus para isso? Não. É pecado um pai, uma mãe buscar Deus, se derramar na presença de Deus para curar um filho? De forma alguma. É pecado uma pessoa, né, um trabalhador, um pai de família, junto com a sua esposa ali, orar a Deus para eles conseguirem comprar uma casa própria? É pecado isso? Não. Para sair do aluguel? Não. Conseguir um emprego? É pecado? É lícito. É justo? Justo. Agrada a Deus? Totalmente. Agrada. O problema é buscar Deus só para isso. Só para ter as coisas. Né? Buscar primeiro as coisas de Deus, né? Então, é aquela coisa da adoração, do relacionamento. Meu Deus, até tô tudo arrepiado, sentindo muito a presença de Deus. É intimidade, meu irmão, Deus quer uma intimidade, né? Eu tenho aqui a minha esposa, né? O Franco também tem a esposa dele. A gente tem uma intimidade com o nosso cônjuge que você não tem com outra pessoa. Por quê? Porque você está todo dia ali com aquela pessoa e contando com ela e precisando dela, ela precisando de você. Então você tem uma relação com o filho, com o pai, com a mãe, principalmente com a esposa, que você não tem com mais ninguém. E às vezes você tem uma relação com um amigo, né? Nós estamos construindo uma amizade, né, maravilhosa, né? Em 3 anos, 4 anos, né? Tenho aqui um amigo. É difícil você ter um amigo, né? Alguém que você, poxa vida, que você pode contar certas coisas que você sabe que você não vai estar na boca do povo depois, né? Sim, e com Deus, meu irmão, meu Deus, com Deus não é diferente. Agora você só consegue ter intimidade com Deus se você fala com Ele. Se andar com Ele. Se você abre o Tem teu que andar com Ele. tem que andar com Ele, né? E se você abre o teu coração para Ele.
E não vai ser, com todo respeito, tá? Não vai ser rezando 30 Pai Nosso e 40 Ave Maria que você vai chamar a atenção de Deus para você. Tá? Não vai ser acendendo velas, não vai ser buscando intercessores que você vai se aproximar com Deus. É você e Deus. O véu, nós cantamos aqui outro dia, né? O véu do templo se rasgou. O véu se rasgou. A carne, que representa a carne de Cristo, né? Então nós temos acesso direto ao Pai através do Filho. Intimidade, amor, né? Ó, aqui, ó. Vamos voltar aqui para a música, né? Voltando aqui para o louvor, né? Falando um pouco mais da minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer, né? Então, falando mais, o que Deus ele pode fazer, né? A Bíblia fala lá em João, no capítulo 6, diz assim, ó, capítulo 6, versículo 24 até o 27, ó. Olha que tremendo isso, Frank. E você que está me ouvindo aí, se você tiver a Bíblia na mão, acompanha comigo. João, capítulo 6, versículo 24 ao 27. Olha que tremendo isso aqui. E hoje não é muito diferente do que nós estamos falando. O resumo do que nós falamos está aqui. Ó, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Então, a multidão tinha visto Jesus fazer ali o milagre da multiplicação, né? Num dia. Aí no outro dia eles foram lá atrás de Jesus. Mas foram para adorá-lo? Foram por interesse, né? Você entendeu? Ó. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhes Jesus e disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vem buscar um pouco mais, né? Então, quer dizer, eles estavam buscando Jesus para Jesus multiplicar o pão e o peixe e eles comerem de novo. E se dependesse, se a voz do povo fosse realmente a voz de Deus, se dependesse das pessoas, sabe o que está acontecendo? Até hoje, Jesus já está lá e o povo já está lá esperando Jesus multiplicar o pão e o peixe para eles não precisam fazer nada. Sustentando tudo. E não é isso. E não é isso que é ter uma vida com Deus. Né? Então essa canção, né, essa letra, na verdade, se você for pesquisar, que é o que a gente está fazendo, ela nos ensina isso. Pega isso, Frank, por gentileza. Chama aí de novo. Já estamos no primeiro aqui, né? Depois deslanche. Vamos lá, pega o comecinho aí de novo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Amém. Senão a gente não para mais, né? Porque é maravilhoso. Ó, então vamos lá. Então João 6, né? A gente leu aí. As pessoas foram buscar ao Senhor pelo alimento. E tem gente que vai buscar Deus por causa disso. Só que no Evangelho de Mateus também, capítulo 11, fala sobre a ansiedade da vida. Fala que a gente não deve se preocupar com o que comer, com o que beber, nem com o que vestir. Né? Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Né? Ele fala, basta cada dia o seu mal. Né? Então, continuando aqui na música, voltando aqui, ó. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Quem que é, né? Uma vez também estavam os discípulos ali reunidos com o Senhor Jesus, e aquele comentário, todo aquele burburinho, né? Que Jesus é isso, Jesus aquilo, Jesus aquilo outro. E aí Jesus chegou para eles e disse assim, ó. E disse-lhes Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 20. E vós, quem dizeis que eu sou? Porque estavam dizendo, né? Jesus falou, o que estão dizendo por aí de mim? Ah, uns falam que é Elias. Outros falam que é Moisés. João Batista, Moisés, que é João Batista. Profeta. Algum dos profetas. Aí Jesus chegou para eles e disse assim, e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo disse, tu és o Cristo de Deus.
Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Tremendo. Então, assim, ó, eu aprendi a te adorar pelo que és. Então, vamos aprender a adorar a Deus pelo que Ele é, pelo Cristo que Ele nos enviou, pela salvação que Ele nos deu, estando nós presos aos nossos pecados. Né? Uma coisa que não dá muito ibope, mas é fundamental numa vida com Deus, é a salvação, meu irmão. É a salvação. Já não se prega muito salvação hoje, se prega conquistas, vitórias, bênçãos financeiras, principalmente, né? Que fazem parte, mas que não faz é o parte, principal. está contido na palavra de Deus, mas o principal é a salvação. Buscar primeiro O reino de Deus. Mas as pessoas querem o reino da terra, não é pecado, ó, não é pecado. Você querer ter um bom emprego, você querer ter um bom carro, você querer ter uma boa casa, você querer andar com boas roupas, você querer comer bem, não é pecado, tá? Mas tem coisa maior que isso. Tem coisa melhor que isso. Bem? Tá? E continuando ali, ó, eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele é o Cristo, né? Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. Então, o sim e o amém, né? O amém é o assim seja, né? Então, assim, a concordância, né? O sim, a última palavra, ela é de Deus, é dele. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. Então, nós precisamos aprender a buscar a Deus através do nome de Jesus. Porque olha o que diz aqui, ó, Filipenses capítulo 2, é para mim, Frank. Que, aliás, o autor foi bem infeliz nessa frase. Ah, tremendo. Olha lá, Filipenses Somente 2:10. É. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de quem? De Jesus. E qual o outro nome que é importante? Só ele, né? Nome de mais ninguém. Falando dessa forma, eu não vejo, né, porque tenho que pedir desculpa, né, por você que adora outro nome. Eu estou falando para você a verdade. O único nome, né, para quem acredita na palavra de Deus, né, para quem crê nisso. Ah, pastor, mas foi o homem que escreveu. Meu irmão, sai dessa. Sai dessa. Sai dessa. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu. Quem é que mora lá no céu? Quem que mora? Vamos tirar Deus dessa história. Quem que habita nos céus? Os anjos, arcanjos, serafins, querubins e as potestades do ar. Que são os demônios. Não lá no céu, mas nas regiões celestiais. Tá? Então, ao nome de Jesus, todos esses que moram no céu, habitam o céu, tem que dobrar o joelho. Na terra, quem é que habita na terra, Frank? Todos nós. Todos nós, seres humanos. Né? E debaixo da terra? São os demônios. Então não adianta. O nome que estremece o céu, a terra e debaixo da terra é o nome de Jesus. Somente Ele e mais ninguém. Mas e a mãe dele, pastor? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida da Maria. Quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar junto. Primeiro que os outros, inclusive que os vivos, né? Não que os outros, primeiro que os vivos. Né? Ela também está guardando a salvação, porque ela não salva, minha irmã, ela não salva. Os irmãos de Jesus não salvam, os amigos de Jesus não salvam, a mãe não salva, só quem salva é Ele. Né? Somente Ele. Tá? E não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Ó. Atos capítulo 3, versículo 6. Ó. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo. Pedro e João, você pode até duvidar da minha fé. Pastor, você é um Zé Mané, você é um Zé Ruela, esse teu amigo aí também deve ser farinha do mesmo saco. Beleza, tem problema. O pessoal pode desconfiar da gente, né? Mas desconfiar de Pedro e de João, meu irmão. Não dá, né? Aí você vai me desculpar, né? Você desconfiar de Pedro e de João, né? Aí é diferente, né? De mim, do Frank, você pode até não dar valor pra gente. Amém. Glória a Deus, não vou ficar bravo. Né? Mas Pedro e João estavam entrando no templo chamado Formosa, e tinha lá um paralítico, um aleijado. E o aleijado pediu uma esmola para Pedro e para João. Aí o Pedro, cheio do Espírito Santo, falou: não tenho prata e não tenho ouro, mas em meu nome, nome do João, nome da Maria, mãe de Jesus, foi isso? Nome do Santo Antônio. De jeito nenhum.
Nome do Cosme e Damião. Também não. Foi em nome de Jesus. Levanta e anda. Jesus Cristo aqui, ó, o Nazareno, ainda fala, é o Jesus o Nazareno, aquele lá de Nazaré, não é qualquer Jesus, não. Levanta e anda. O que aconteceu? O homem levantou e andou. O homem foi curado, né? Segundo Tessalonicenses 1:12 diz assim, ó: para que o nome de Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus. A Bíblia só fala do poder do nome de Jesus. Efésios 4, do 1 ao 7, rogo-vos, pois eu, outro, que a pessoa não pode duvidar de mim, pode duvidar do Frank e de outros pastores. Pastor, esses pastores é tudo. Tá, mas e Paulo? Esse Paulo aqui da Bíblia aqui, ó. Eu já estou falando de João, de Pedro e agora de Paulo, né? O Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim, ó: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então Paulo está falando, ó, vocês foram chamados num propósito, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança, uma só fé da vossa vocação. Ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. É o Deus único, que é trino. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acabou. Paulo escrevia como ninguém, não? Paulo, né? Inspirado, lógico, né? E aí, voltando aqui para a música, né? Quer comentar alguma coisa disso aqui? Não? Paz? Voltando aqui para a música, fala assim: a Deus seja o louvor. Louvor no sentido não só de canção, mas de honra, né? De mérito, né? Porque exatamente. Você pode louvar a Deus de várias formas. De várias formas. Não necessariamente cantando, né? Exatamente. Também cantando. Obedecendo, você louva a Deus. Principalmente. Sendo fiel, você louva a Deus. Amando o próximo. Você louva a Deus ou não louva a Deus? Totalmente. Vigiando, a gente louva a Deus ou não louva? Quer dizer, essa música até ela traz uma outra mensagem, quer dizer, eu tenho que esperar tudo de Deus, já que eu posso descansar, porque tudo que fizer, porque Ele quer, né? Eu não preciso fazer nada, não preciso me preocupar com nada. Quer dizer, eu não posso pedir, ao mesmo tempo eu posso não pedir nada e está tudo certo. Porque ele fala aqui, né? Se Deus fizer, está tudo certo. Se não fizer, está tudo certo também. Porque quem está falando isso tem uma relação diferente com Deus. Exatamente. Não é só de uma troca de dar e receber e pedir. Sim. Ele não depende disso para adorar. Exato. Ele não depende disso para adorar. É que nós precisamos entender. A nossa adoração a Deus não depende de quanto nós recebemos. Até porque, por mais que a gente receba, a gente vai continuar devendo. Nunca vai. E se algo de ruim acontecer, Ele é Deus. Eu peguei o exemplo de Jó. O pensamento é para frente, né? Isso que você está falando, isso que você está falando, nós vamos falar daqui a pouquinho. Amém. Daqui a pouquinho. Ó, então, olha só. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é a porta, né? Ele abre a porta, fecha a porta. Ele é Deus. E se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, nós estamos aí na pandemia. Deus deixou de ser Deus? Não. Morreu bastante gente. Deus deixou de ser Deus? Deixou ou não? Muita gente pode estar se questionando, né? Exatamente. Pastor, mas poxa vida, por que Deus não faz? Meu irmão, a Bíblia, ela nos ensina, né? E não precisa só a Bíblia, né? Você vai nascer, vai crescer, vai viver, vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai ter perdas na vida. A vida não é um mar de rosas. Nós não vivemos, né? Não é isso. Não é isso. A Deus, Ele não interfere nessas coisas, né? É diferente. É uma relação com Deus. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Se a doença vier, é Deus. Se eu for curado,
Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é A vida Deus. no mundo, né? No mundo tereis Tereis aflições. Boa, bem lembrado. Tem Tem de bom ânimo. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nossa, Tem de bom ânimo. Meu Coisas irmão, assim vão acontecer. eu já falei aqui outro dia, não vai ser fácil. Não é fácil. Não é fácil. A nossa vida, desde o nascimento, já é uma luta. O que o neném ele faz quando ele nasce? Primeira coisa, assim, entre aspas, que ele faz? Chorar. Já começa chorando. Você já começa a vida chorando. Não é fácil. Né? Tem um irmão ali pedindo oração, amém. Vamos estar orando, Deus abençoe aí quem está chegando agora. Quer ver? Ó? Salmo 89, versículo 6. Ó. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Ele é Deus. Ninguém é semelhante a Deus. Olha o Salmo 93, Frank. Olha que tremendo. Lê aí pra gente. Salmo 93, do 1 ao 5. Opa, eita, caiu. Programa ao vivo. Mas ele continua sendo Deus. Lê aí. Lê aí. 93, 1, 5. Isso. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, assim, o que ele está dizendo aqui? Que Deus, o poder dele é maior do que qualquer coisa que o homem consiga querer comparar ou equiparar, né? As pessoas muitas vezes, muitas religiões e crendices, né? O Deus do trovão, o Deus não sei da quanta. Nada disso se compara ao poder de Deus, porque Ele é quem manifesta todas essas coisas. É no nome dele, não é? No nome do Senhor. E como diz o outro louvor, não dá para explicar. Ninguém explica. Tem tantas e tantas coisas. Ninguém consegue explicar. Não então, consegue. qual é a explicação que você vai chegar? Ninguém explica a Deus. Se não adorar e se receber a Deus, adorar a Deus e com o tempo, meu irmão, Deus ele esclarece muitas coisas. Algumas coisas que acontecem na minha vida e na vida de algumas pessoas, eu confesso, algumas coisas eu não entendo. Por um tempo, elas até me aborrecem, né? Mas aí eu busco a Deus de oração para tirar esse aborrecimento, né? Isso eu vi uma coisa esse fim de semana, eu achei interessante, quer dizer, normalmente a gente estuda para fazer uma prova. E muitas vezes Deus faz o contrário, né? Ele nos prova para ensinar. Boa, né? Boa. E aí a gente fica se perguntando, mas por que está acontecendo isso? Exato. Às vezes ele está nos provando para nos ensinar. É o que eu estou falando, né? Então assim, às vezes eu não entendo, né? E às vezes quando a gente não entende alguma coisa, a gente fica chateado, aborrecido. E aí o que o Frank falou, boa, Frank. É que às vezes você tá numa relação com Deus, se relacionando com Deus. Você tem uma intimidade com Deus. Aí as coisas acontecem. Contrário ao que você quer. Contrário ao que você quer. E Deus tem um propósito naquilo. Exatamente. Os pensamentos deles são mais altos que os meus. Quando eu lembrei de uma passagem da Bíblia, vou falar rapidinho, quando Moisés tirou o povo do Egito, né? Deus mandou uma nuvem que os acompanhava de dia e de noite uma coluna de fogo, que eles tinham que andar de dia e de noite. Então de dia aquela nuvem os protegia do sol e à noite aquela coluna de fogo aquecia e mostrava o caminho. E aí diz a palavra de Deus que eles foram para um lugar e aí a nuvem voltou e levou eles para um lugar chamado Pi-Hairote, que é o beco sem saída. O beco sem saída. Quem levou eles para lá não foi Moisés. Foi Deus. Exatamente. Deus que levou eles para lá. Moisés ia para um caminho. Outro caminho. Exatamente. Deus mandou eles para lá, para Pi-Hairote. E Pi-Hairote que era um lugar que eles estavam de frente para o mar. Só tinha uma saída, não dava para eles irem adiante, porque tinha lá as montanhas e tal. Montanhas dos lados. Dos lados e atrás o exército de Faraó vindo. E aí Deus pegou aquela nuvem e aquela coluna de fogo colocou entre eles e
impediu que o faraó passasse. E aí Deus falou, aí Moisés foi orar a Deus, porque o povo começou a reclamar, por que a gente ia para aqui? Nós vamos morrer, era melhor ter ficado lá, e aquela coisa toda começou a murmurar. Aí Moisés foi orar a Deus, aí Deus falou assim para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aí Moisés olhou para o céu, tá? Olhou para o mar marchar. Como que eu vou falar para esse povo marchar? Aí Deus falou, Moisés, estende o teu cajado. E aí Moisés ficou ali à noite com o cajado estendido, veio um vento oriental, abriu o mar. Eu duvido que Moisés sabia o que Deus ia fazer. Duvido. Mas aí eu tenho um pensamento em relação a isso. Quer dizer, Deus age quando o homem ainda pode fazer algo? Não. Deus precisa agir e de repente ele vai agir para que quando acontecer aquilo que precisa acontecer, da melhoria, da solução da coisa, que as pessoas digam, foi ele que fez, não Deus. O homem. Exatamente. Vai dar a glória dele a pro outrem. homem. Não vai. Deus não não faz vai. isso. Não. Então ele age quando o homem não tem mais como resolver. E você... Quando chega o momento em que é impossível, se torna impossível, aí é que você fala, agora Deus vai agir. Então, vai você agir. que está ouvindo aí, ó, essa palavra é para você. Não tem mais o que você fazer? É o Pirrairote. Pastor, não tem. Pastor, não tem mais o que eu faça. Beleza, então confia no Senhor que Ele vai abrir o mar. Confia, porque, olha só, Deus não apenas abriu o mar para Israel passar. Deus abriu o mar e acabou com os inimigos. Deus falou para eles, ó, esses inimigos que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Então Deus está... E cumpriu. Meu Deus. Vou profetizar, né? Deus está fazendo isso na tua vida, meu irmão. Esse problema, aleluia, glória a Deus. Esse problema que você está aí passando, e você está sentindo aí, ó, essa presença de Deus aí na tua vida, e eu sinto aqui, ó, eu estou sentindo aqui. E você está sentindo aí também. Esse problema que está aí, ó, te incomodando, que você está chorando já há dias. Deus vai fazer algo que... Pastor, o que Deus vai fazer? Eu não sei. Você também não sabe. Mas Deus, Ele vai acabar com várias situações numa cajadada só. Uma paulada só. Recebe aí. Porque Deus, Ele acabou com... Ele livrou eles daquele problema e acabou com os inimigos. E esse problema, esse sofrimento que você está passando, nunca mais você vai passar. Nunca mais. Se você continuar firme no caminho do Senhor, lógico. Que depende da gente também, né? Depende da gente. Depende da gente de que forma? Amém? Falar com autoridade. Isso. Clamar ao Senhor. Toma falar posse. com autoridade. Toma posse, porque, dizer, ó... isso basta, isso acaba, a partir de hoje será diferente. E agir. Age dentro da palavra creia de Deus. E age. Toma posse, ó. Veio de Deus isso aí, tá? Porque não estava dentro do nosso contexto aqui. Sim. Tá? Algo que Deus mandou agora, lá do trono. Amém? Pra gente já ir terminando, Frank, olha lá. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver. Haja o que houver. Ó só, eu lembrei de Jó. Que a mulher dele falou. Tá aqui. Por conta dos problemas. Tá aqui, né? por conta dos problemas, ó. Isso é a visão, digamos assim, não espiritual, né? Não, essa é a carne. Visão na carne. A né? carne pura Visão e na Jó, carne. espírito puro. Tô vendo isso, pro homem, a lógica é essa. A lógica é pro essa. homem, né? É por isso que a gente está aí aprendendo a andar com Deus. Olha só. Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22. Então, depois de Jó, já viu que mudou tudo aqui, né? Depois que Jó estava perdendo tudo ali, né? Perdeu a casa, perdeu os animais que tinha, né? As propriedades, os filhos e tal. Aí diz assim, ó, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver. Haja o que houver. E disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quanto falta de Jó na nossa vida, meu irmão? E a mulher dele dizia para ele... Jó capítulo 2. Aí, depois que Jó perdeu essas coisas,
o inimigo foi lá falar com Deus, aquela coisa toda, um mistério nisso aí, né? Uma pregação de um simpósio, né? Fazer um seminário para explicar e entender essa história toda aí, tá? Mas depois que Jó perdeu isso e foi permitido o inimigo não tirar a vida dele, mas tocar nele, ele ficou cheio de feridas, ficou cheio de chagas. E aí ele diz a palavra de Deus que ele ficou se raspando, né, com um caco, né, com pedras e tal, né? E aí a mulher dele olhou, já tinha perdido os filhos, tinha perdido as casas dos filhos, tinha perdido os rebanhos, tinha perdido os empregados, tinha perdido tudo. A mulher dele, vendo ele ali, ó, capítulo 2 de Jó, versículo 8 ao 10, ó. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade ou a tua fé? Uhum. Ela ficou inconformada com a fé de Jó, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Que bênção. Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, Jó lhe disse, o Jó, tudo leproso lá, cheio de ferida, se raspando lá na cinza, né? E se coçando todo lá. Ele ainda falou assim, ó: como falas qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Viu? Tá lá, Jó 2, versículo 9, ó, e o 10 agora. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Amém? Diferente de muitos, né? Diferente de muita gente. Então, essa canção maravilhosa, Deus, ele é Deus, fazendo ou não fazendo. Nós terminamos aqui com a história de Jó. E daqui a pouquinho eu vou orar e nós vamos encerrar com mais uma canção também que fala de uma relação com Deus, né? Essa canção aqui também do David Keelan, uma canção maravilhosa, onde ele quer, de alguma forma, adorar a Deus. E ele acha uma forma, né? Ele acha, daqui a pouquinho o Frank vai estar louvando. A gente pode até depois... a gente estava em dúvida, né, entre uma música e outra para a gente estar falando hoje. A gente pode até trazer essa canção na próxima semana. Canta ela hoje e a gente traz ela mais, né, destrinchada, né? Sim. Eu quero orar pela tua vida, né? Algumas pessoas já pediram ali orações, né? E eu quero que Deus abençoe a tua vida de uma forma sobrenatural, né? Se você puder, se você lembrar, né? Eu tenho aqui já o teu pedido, mas temos aqui o nosso WhatsApp do Ministério Paz com Deus, tá aqui, ó, 986522877, tá? Tem um telefone ali, tá? Você pode mandar a tua mensagem pelo WhatsApp, eu vou entrar em contato contigo, eu, o Frank, o pastor, a gente entra em contato. Se quiser uma visita, né? Se quiser agendar uma visita na tua casa, no hospital, tá? Na tua igreja, tá? Dentro de uma agenda a gente pode estar marcando, amém? Então feche teus olhos, ou não, né? A gente tem que, mais um hábito, né, de fechar os olhos, tá? Mas eu quero orar em seguida. O Frank vai estar louvando a Deus e a gente depois se despede de todo mundo, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Deus bendito e todo-poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por quase essa 1 hora, estarmos aqui na tua presença, adorando o teu nome, recebendo da tua palavra e aprendendo, meu Deus, a viver com dignidade diante do Senhor. Nos ensina, Senhor, a andar de uma forma decente na tua presença. Tira da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que não te agrada. Meu Deus, arranca toda a ansiedade. Meu Deus, arranca até mesmo a doença, Senhor. Se houver aí alguém doente, enfermo, meu Deus, repreende todo esse espírito de doença, de enfermidade. Abençoe esta casa, abençoe este lar, abençoe essa família, abençoe os filhos deste homem, os filhos dessa mulher. Meu Deus, enfim, nos guarda, Senhor, debaixo das tuas asas e nos dá força, Senhor, para continuarmos todos os dias na tua presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Vamos adorar ao Senhor. Ele fala uma frase muito parecida, inclusive. Quero ser como
amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Isso, recebe o abraço do Senhor aí. Senhor. Isso, recebe aí na tua casa, onde você estiver, o abraço do Senhor. Abraça-me, oh glória. Recebe aí, Frank, o abraço do Senhor. Sinta aí o Senhor abraçando a tua casa, abraçando a tua família, abraçando os teus filhos, em nome de Jesus. Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Glória a Deus, coisa tremenda. Abraça-me. Com teus braços de amor. Amém. Isso aí, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória e que o Senhor realmente te dê a força que você precisa para superar aí todos os obstáculos que a semana vai apresentar. Amém? Um beijão para todos. Renan, Deus abençoe a tua vida também. Valeu, obrigado aí pelo apoio. E é isso aí, Frank. Deixa o teu tchau aí. Eu me despeço aqui até semana que vem. Uma boa noite a todos e que vocês tenham realmente assimilado essa coisa que Deus realmente quer de nós, né? Adoração, independente da situação, Isso aí. ânimo em todas as situações. Amém? Paz com Deus a todos.